Eu vou apresentar, então, os dois palestrantes de hoje, duas pessoas com quem eu tive o prazer muito grande de conviver durante o meu doutorado. O professor Maiane praticamente me acolheu quando eu cheguei na USP, lá de Santa Catarina, né, Maiane? Vindo lá, não do interior particularmente, mas Florianópolis, perto de São Paulo, é uma cidade pequena, né? Claro. Professor Maiane, então, as apresentações mais formais. Eu vou apresentá-lo primeiro por uma questão de idade. O professor José Guilherme Cantor Manhani é professor titular do Departamento de Antropologia da FEFELESTE, da USP. É coordenador do Núcleo de Antropologia Urbana. Depois eu deixo aqui para vocês o link do site, para vocês conferirem as pesquisas e os pesquisadores. E também é coordenador, fundador da revista eletrônica Ponto da qual eu também tenho o privilégio de ser uma das editoras, né? Muito trabalho, com muita alegria. E o Manhani, como se não bastasse tudo isso, também coordena e atua na coleção Antropologia Hoje, da editora Terceiro Nome e Gama. Para o dia de hoje, o Manhã me sugeriu, agora há pouco, que vocês, depois de ouvi-lo, leiam lá o texto Antropologia Urbana da Metrópole à Aldeia, que está publicada na revista Aceno, que é a revista de antropologia do Centro-Oeste. Não se preocupem que eu vou deixar tudo isso aqui no chat depois, com links e bonitinhos e tudo mais. E, particularmente, eu sugiro, para aqueles que se interessam pela temática da antropologia urbana, dois textos, ou melhor, dois livros aí que o Manhani coordenou e publicou. O primeiro da Antropologia Hoje, terceiro nome, né, da periferia ao centro, não sei se vocês estão vendo aqui, dá para ver, acho que dá para ver direitinho, trajetórias de pesquisa em antropologia urbana, do professor Manhani, livro muito bom, e aí um livro feito em parceria em dois organizadores, né, que é o professor Manhani e a professora Lilian de Luca Torres, na Metrópole, textos de antropologia urbana. Esse aqui é uma coletânea de artigos de pesquisadores e pesquisadoras que passaram pelo NAU. Antes que o Maiane comece a falar, também vamos apresentar o professor Giancarlo, desculpa, Marques Carraro Machado, que é doutor e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, a USP, foi orientando do professor Maiane, pesquisa skate, olha só que bacana, e é autor do livro De Carrinho pela Cidade, a prática do skate em São Paulo, da editora Intermeios, com financiamento da FAPESP. Atualmente, o professor Giancarlo trabalha na Universidade de Montes Claros e é organizador também da coletânea Entre Jogos e Copas, Reflexões de uma Década Esportiva. Esse livro, infelizmente, Jean, eu ainda não tenho, mas me comprometo a comprá-lo tão logo possível, certo? Então, a gente vai passar aqui a palavra para o professor Manhani, nosso decano absoluto, máximo, para que ele faça a sua exposição e, posteriormente a ele, a gente vai abrir o espaço para o professor Giancarlo. As dúvidas e perguntas vocês podem colocar no chat, que eu vou anotar aqui e depois eu faço, tá certo? Professor, é com você a palavra. Muito obrigado, Mariana, pela apresentação. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar com vocês, daqui de São Paulo até Tocantinópolis. Como disse o diretor de vocês, a tecnologia, nesse caso, nos aproxima, né? Então, a gente pode fazer esse encontro, que é um primeiro encontro. Na verdade, eu conversei com a Mariana há algum tempo, a ideia era eu ter ido pessoalmente aí para estar com vocês um tempo, para fazer várias discussões, acompanhar as pesquisas, mas, infelizmente, com essa situação que a gente está vivendo, não é possível. Em todo caso, o encontro através desse dispositivo nos ajuda a aproximar. E eu hoje preparei, então, um texto para vocês, que vai ter duas partes. A primeira parte eu quero fazer um apanhado geral, uma espécie de um panorama sobre o que é antropologia urbana, que é a minha especialidade. E a partir daí, dessa perspectiva da antropologia urbana, a sua formação, as suas características, eu vou tirar algumas reflexões a respeito de metodologia, de como a etnografia, como método da antropologia, ela é uma ferramenta de análise e de interpretação que é aplicada. Por isso, até a Mariana mostrou esse meu livro, Trajetórias da Antropologia Urbana. E esse artigo que eu indiquei para vocês é Da Metrópole à Aldeia, porque eu estudei a cidade de São Paulo, depois aplicamos as categorias em Manaus e com a perspectiva dos índios urbanos, a população Sateré-Maué, por exemplo. Então, há
uma espécie de um experimento que a etnografia permite que eu queria passar para vocês. Bom, esse é um pouco o quadro. Se eu passar muito da hora, você me avise, viu, Mariane? Porque às vezes a gente se entusiasma. Mas eu tenho que dar um tempo para o Giancarlo, porque o Giancarlo foi me orientando e ele vai mostrar uma, vamos dizer, uma aplicação concreta, uma pesquisa concreta interessantíssima que ele fez, com base, de certa maneira, em todo esse background que eu vou apresentar para vocês. Está dando para escutar bem? Ou, vamos dizer, a distância, a velocidade? Vocês vão me avisando, porque a gente nunca tem esse contato, sem o contato pessoal fica difícil. Então, eu começo dizendo o seguinte, em geral, para uma turma que não é muito afeita à antropologia, que não é o caso de vocês são de ciências sociais, né? Então tem já um conhecimento em antropologia. Mas como gancho, eu sempre parto de uma ideia que é o seguinte, para o senso comum até das ciências humanas, a antropologia urbana é uma espécie de um ramo tardio da antropologia clássica. É como se a antropologia tivesse começado com os povos que a gente chama hoje de pequena escala, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, população rural, e muito mais tarde que foi adaptada para estudar, digamos, as grandes metrópoles. Essa é uma ideia do senso comum. Eu parto dela para mostrar que não é bem assim. E uso, na verdade, até dois elementos históricos para mostrar para vocês que elas são coetâneas. Se vocês pensarem, por exemplo, no famoso livro do Malinowski, né, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, ele foi publicado em 1922, que é um clássico para nós, o nosso ancestral. No entanto, se a gente fizer uma análise histórica, a gente vai para a Escola de Chicago, que é uma referência para a antropologia urbana, e lá nós temos um texto de um pesquisador chamado Ezra Park, que tem um texto que eu vou ler até para vocês aqui, vamos dizer, a citação, que é de 1925. São quase da mesma época. Veja que interessante o que o Ezra Park fala. Aspas, no dia de hoje, isso nos termos da época, a antropologia, a ciência do homem, tem se preocupado principalmente com o estudo dos povos primitivos. Os termos são dele. Mas o homem civilizado é um objeto de investigação igualmente interessante e, ao mesmo tempo, sua vida é mais aberta à observação e ao estudo. A vida e a cultura urbanas são mais variadas, sutis e complicadas, mas os motivos fundamentais são os mesmos nos dois casos. Os mesmos pacientes, métodos de observação despendidos por antropólogos tais como Boas e Lowe, no estudo da vida e maneira do índio norte-americano, deveriam ser empregados com mais sucesso na investigação de costumes, crenças, práticas sociais e concepções gerais da vida que prevalecem em Little Italy ou no Baixo North Side de Chicago, ou no registro dos folkways mais sofisticados dos habitantes do Green Village e da vizinhança de Washington Square, em Nova York, 1925. Claro, tem um certo tom meio vamos dizer, com um certo preconceito, mas isso é uma questão da época, né? O que eu quero ressaltar é que os dois escrevem, de certa maneira, na mesma época, sobre temas diferentes, mas com o mesmo background da antropologia. A partir dessa observação, eu digo o seguinte, sem dúvida, a antropologia ela forjou a sua metodologia, os seus conceitos teóricos, as suas entradas em campo com o estudo das sociedades de pequena escala, com o estudo das comunidades indígenas ou das comunidades ribeirinhas, agrárias, né? Porque era, digamos, uma prática comum na época em que ela surge, de certa maneira. Então, ela forjou a sua metodologia aí. E o desafio será, é possível aplicar com êxito essa prática toda para o estudo das grandes metrópoles contemporâneas? Será que não há uma defasagem aí de escala, por exemplo? E eu vou mais além. Eu digo que essa dúvida é um desafio para nós, que estudamos cidades, pode ser da escala de Tocantins, pode ser de cidades do interior, pode ser Manaus, pode ser São Paulo, e eu transformo numa hipótese. Eu vou dizer que justamente é essa particularidade da antropologia que foi criada em sociedades de pequena escala que dá o seu diferencial para poder estudar essas grandes metrópoles de forma diferente, por exemplo, da sociologia ou da ciência política ou da demografia. Depois, mais tarde, eu vou mostrar para vocês que essa característica que eu digo da antropologia, eu vou chamar de perto e de dentro, por oposição a uma orientação
de longe e de fora. Vamos chegar lá. Então, essa é a minha hipótese, né? Isso seria o diferencial. Claro que a gente tem que levar em conta que o antropólogo tradicionalmente se sente melhor dentro de uma comunidade onde ele pode participar e fazer o que nós chamamos de observação participante. Isso numa comunidade onde ele conhece as pessoas, os seus interlocutores, os participantes, digamos. Se a gente pensar numa cidade de São Paulo com uma escala de 17 milhões de habitantes, a dúvida é o seguinte: será que é uma aldeia? Uma aldeia que cresceu demais? Essa é uma ideia, né, que a gente pode pensar como uma maneira de adaptar. E a outra é o seguinte: bom, já que não dá para estudar os 17 milhões, a gente vai ficar em pequenos recortes. Um terreiro de candomblé, uma igreja evangélica, uma festa de bairro, uma vizinhança, pequenos recortes onde é possível, talvez, dizer que é como se fosse uma aldeia. São duas perspectivas. E eu vou dizer que nenhuma das duas é o resultado, digamos, de uma antropologia urbana. A gente tem que levar em conta a escala da cidade e, ao mesmo tempo, levar em conta aquilo que vive, digamos, no entorno. Porque se a gente ficar no interior digamos, de um terreiro de candomblé, a gente fica especialista naquele. No entanto, há terreiros de candomblé de várias linhagens, distribuídos pela cidade, com vários recortes, digamos, cosmológicos. Então, não dá para ser especialista num só, se quiser ser antropólogo. Bom, se quiser ser apenas adepto, tudo bem. Né? Mesmo assim, tem que levar em conta o grande circuito. Então, essa é o primeiro cuidado que a gente tem. Ao estudar uma cidade, tendo em vista que ela tem uma dinâmica e uma escala diferente, a gente tem que levar em conta a presença do outro, do diferente. Entrar em contato com ele, que não faz parte do meu sistema de parentesco, mesmo da minha vizinhança. Então, essa ideia da cidade coloca grandes desafios para a antropologia e principalmente para o seu método de pesquisa. Tendo em vista isso, eu vou recuperar agora uma observação que eu fiz no começo, que é a Escola de Chicago. Essa Escola de Chicago, de onde eu tirei a citação do Ezra Park, ela é uma referência para a antropologia urbana. É dos anos 30. E aí tem toda uma história. Nesse meu livro que a Mariane citou para vocês, eu faço um pouco histórico da Escola de Chicago para mostrar como lá foi feito um experimento de antropologia urbana muito interessante. Porque nos anos 30, ela começa antes na escola, é uma escola de sociologia. No entanto, os pesquisadores lá, muitos deles eram repórteres, trabalhavam com a parte de comunicação social, eles faziam um trabalho muito próximo dos imigrantes europeus, de tal maneira que um antropólogo contemporâneo chamado Uwe Anders diz: os etnógrafos de Chicago, sem saber que eles eram etnógrafos, ele fazia um trabalho de etnografia. Então, tem vários trabalhos muito interessantes com os imigrantes que vinham do interior, os caipiras norte-americanos, a população negra que ia para lá, porque Chicago começou a despontar como um ponto, digamos, de industrialização. Os imigrantes que vieram da Europa Central, falando outra língua, era uma mistureba total. Justamente por isso é que ela apresentou, digamos, essa característica de uma metrópole com diversidade cultural e com uma diversidade, digamos, inclusive, não só de costumes, mas de modos de vida, que a antropologia tinha que dar conta. Isso é bem diferente, digamos, em termos de desafio, do que aconteceu com o que ocorreu com os sociólogos na mesma época, um pouco posterior, na Europa, por exemplo, com Simmel, com Weber, que vão estudar um longo processo de formação da cidade. Aqui a cidade surge do dia para a noite. De repente, ela passa de uma cidade pequena para uma grande metrópole. E isso coloca imensos desafios. Então, todos os experimentos feitos aí, eles deram uma espécie de base para a antropologia urbana mundialmente. E chegaram em São Paulo, chegaram no Brasil. E essa passagem da escola de Chicago para a escola em São Paulo é muito interessante porque ela se dá numa conjuntura paulistana muito especial. Foi nos anos 33. Vocês devem lembrar, pelos estudos de história, que nessa época houve a chamada Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo se levanta contra o poder central, né? E faz a revolta, e é derrotada. Então, há uma espécie de ressaca, nos anos 30, dessa Revolução Paulistana que foi derrotada pelo poder central.
E isso faz com que haja uma espécie de volta para a cidade, para o Estado. É como se o Estado, digamos... Bom, vamos voltar para nós agora e ver a nossa especificidade. Um economista e empresário vai, de certa maneira, fundar, digamos, uma escola que vai chamar Escola Livre de Sociologia e Política. Essa escola vai, de certa maneira, formar os quadros que São Paulo precisava para enfrentar essa situação de derrota e, ao mesmo tempo, de desafio, né? Essa escola é fundada e, para poder funcionar, formando quadros, esse empresário foi até os Estados Unidos e trouxe de lá a escola de Chicago, para poder formar, digamos, essas pessoas todas, né? E aí a Escola Livre de Sociologia Política, ela se transforma, de certa maneira, numa referência, inclusive de pós-graduação. Se vocês olharem, digamos, nesse meu livro, eu conto com mais detalhes, foi formada uma inteligência brasileira nessa escola. Florestan Fernandes estudou aí, Antônio Cândido, Horaci Nogueira, são autores que foram referência nos estudos chamados estudos de comunidade no Brasil, que foram buscar, de certa maneira, nesses intelectuais norte-americanos, elementos para poder pensar uma realidade brasileira, diferente de Chicago. Se lá o tema da investigação foi uma cidade que cresceu demais, aqui as pesquisas foram pequenas cidades do interior que estavam se transformando, passando da parte agrária para a parte urbana. São os estudos de comunidade. O livro que eu sempre recomendo para ler, que é um clássico, é o estudo do Antônio Cândido, Os Parceiros do Rio Bonito. Ele pega uma cidadezinha chamada Bofete, no interior de São Paulo, e vai mostrar no interior dessa cidade as modificações que ocorrem em função da passagem de uma perspectiva agrária para uma cidade que se transforma. Então, é o caipira. O caipira paulistano, na verdade, é o tema, digamos, do seu estudo. E todos os demais, o Horaci Nogueira também trabalha com isso, o próprio Florestan Fernandes, que começou trabalhando com etnologia indígena, com os Tupinambá, forma-se um grupo de pesquisadores muito interessante para dar conta, digamos, dessa nova realidade. Então, vejam, já há uma transformação. Não é simplesmente trazer os conceitos de Chicago para o Brasil. Eles chegam aqui e são transformados. Eles são analisados a partir, digamos, da demanda que o campo faz. Isso é uma coisa muito interessante, porque essa escola ela vai ter uma incidência nos estudos do Brasil até os anos 50. Ela vai formar vários pesquisadores, ela vai marcar, digamos, e até hoje existe na cidade de São Paulo, com essa perspectiva que estou chamando dos estudos de comunidade. E não é só em São Paulo. Wagner, por exemplo, estudou comunidades na Amazônia. Outros estudaram na Bahia. Quer dizer, os estudos de comunidade formaram uma legião de pesquisadores e vamos dizer, um conjunto de normas que permitiram, digamos, abrir uma perspectiva de análise. Estudos de comunidade. Ficou marcado com isso. Então, isso é uma referência interessante porque na mesma década, em 1934, há uma mudança, digamos, uma outra instituição, na Universidade de São Paulo. É chamada a Fundação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Na época chamava Antropologia, né? Faculdade de Filosofia, isso mesmo, Letras e Ciências Humanas. O que acontece? Para poder formar essa escola, vem a missão francesa. Já não é mais o americano, agora é Lévi-Strauss, é Bastide, geógrafos que vêm para cá, são antropólogos e são profissionais, não só antropólogos, sociólogos e filósofos que vêm dar uma base, digamos, para a Faculdade de Filosofia, chama a Missão Francesa. Então, vocês vejam que interessante, de um lado veio uma influência norte-americana e do outro lado veio a velha e boa tradição europeia para cá. E aí começa, digamos, um embate entre as duas. Porque enquanto a Escola Livre de Sociologia Política continuava estudando a comunidade e com um método muito mais próximo da etnografia, né, porque são pequenas cidades que eles podiam fazer observação, agora quem pega essa chave da escola francesa é a sociologia. Não é mais a comunidade, mas são as classes sociais. São outras unidades de análise. Então, começa a se ler Weber, começa a se ler Simmel, começa a se ler esses autores todos que vão dar uma base
para a sociologia feita na USP, que vai se contrapor, de certa maneira, com a antropologia. Então, nós temos aí uma discussão, porque dentro da antropologia da USP, continua, digamos, a antropologia clássica com etnologia indígena, com o estudo dos imigrantes e com a questão da etnicidade, mas não a cidade. Quando é que a cidade entra aí? Aí que vem uma coisa interessante, que é um segundo momento, na verdade, um terceiro momento, né? Que são duas mulheres. E aí, para quem está trabalhando agora com a perspectiva, digamos, do protagonismo feminino, é bom lembrar, digamos, a presença de Ruth Cardoso e a professora Eunice Duran. A professora Ruth Cardoso foi minha orientadora. E ambas, no departamento de antropologia, elas começaram a abrir um campo novo, que não estava ainda fundamentado. E, de novo, nós temos que lembrar uma conjuntura política, social no Brasil que permitiu acontecer isso. E qual foi? O golpe de 64. Com o golpe de 64, o que acontece? Há uma derrota da classe trabalhadora. Até então, que era estudado pela ciência política, pela sociologia, a questão clássica da luta de classes, né? A burguesia com a sua ideologia, o proletariado com a sua ideologia também, e com isso nós tínhamos, digamos, os protagonistas da dinâmica social. No entanto, em 64 veio o golpe. E o golpe, o que acontece? Derrota a classe operária, derrota os seus instrumentos de luta, né? Que são os partidos políticos, que são os sindicatos, né? E não é mais o chão de fábrica, que era o lugar, digamos, da presença operária. Há algo que eu chamo no meu texto de refluxo. Os operários refluem. E para onde que eles refluem? Para o seu lugar de moradia. O que antes era chamado dormitório. Trabalhava-se no centro, nos lugares onde havia indústria, fazia-se política na cidade, e à noite voltava para casa, para o lar, para a domesticidade, que era o lugar, digamos, da presença feminina. Olha que coisa interessante. Enquanto os maridos estavam trabalhando lá no chão de fábrica, fazendo política, elas estavam cuidando da cidade, porque elas faziam abaixo-assinado por creche, por saneamento básico, por educação, por saúde. Isso não era valorizado. Era uma coisa meio coisa de mulher. Vocês vejam que coisa interessante, né? A antropologia, quando olha para isso, percebe uma mudança política, o que depois foi chamado da política Foucaultiana. Dá para escutar bem? Jovens. Tudo bem? Tá. Dá sim, manhã. Dá sim. Só acho que Eu tem que tenho ter dar umas paradinhas e tal, eu penso que não dá para escutar, mas tudo bem, dá para escutar então. Dá. Então, a posição da Ruth e da Eunice é o que eu vou chamar depois do meu livro, a descoberta da periferia. A periferia, então, deixa de ser um mero lugar de dormitório e um lugar apenas de uma não política para ser transformada em política. A ação das mulheres, das mães que estão na periferia, começa a ser lida na chave da política também. Há um trabalho da Teresa Caldeira, que foi minha colega, que vai mostrar a presença política das mulheres, digamos, na periferia. Então, começam a aparecer temas interessantes que antes não eram valorizados. A Eunice Duran diz assim, não é que a antropologia fosse melhor, mas é que o objeto de pesquisa dela se tornou visível e, portanto, ela também se tornou visível. A antropologia continua estudando as coisas que não eram muito valorizadas. Família, parentesco, religião, festa, vizinhança, tudo muito longe da famosa luta de classes, como se isso não fosse política, né? E agora, essas coisas que eu chamei religião, vizinhança, festas, entretenimento, futebol, tudo isso começa a ser lido agora na chave de um modo de vida. A maneira como os trabalhadores organizam a sua vida mais geral, na perspectiva do Lefebvre, o direito à cidade, começa a ser percebido como uma questão relevante. E isso por meio, digamos, dessa luta que se faz internamente, porque tanto a Ruth como a Eunice chegou uma hora tiveram que sair do departamento. Houve uma discussão lá. Elas foram para a ciência política. A Ruth ficou depois o tempo todo na ciência política, no departamento, mas fazendo antropologia. Quando eu fiz o meu doutorado com ela estava na ciência política. Meu trabalho é basicamente antropologia. Então, veja que interessante isso. Assim como a Escola Livre de Sociologia Política teve
uma conjuntura política muito interessante, que foi a Revolução Constitucionalista, a descoberta da periferia teve também uma análise, isso que eu estou chamando de análise macro. Tem que levar em conta isso para perceber o que a antropologia ela colabora, ela participa e ela oferece para poder entender isso. Senão a gente fica muito no fragmento. O fragmento em si é limitado, mas se eu começar a juntar os fragmentos, eu vou mostrar para vocês na segunda parte como é que eles dão uma espécie de totalidade. Então, essa descoberta da periferia, ela abre um campo para os orientandos da Ruth e da Eunice, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro. O Gilberto Velho, por exemplo, estudou com a Ruth Cardoso. Depois ele foi para o Rio, e lá no Rio ele estudou as camadas médias, né? Como dizem os cariocas. Enquanto aqui era a periferia, lá eram as classes médias. Depois, a Alba Zaluar, por exemplo, vai estudar a Cidade de Deus. Há também um trabalho, digamos, das favelas cariocas. No primeiro momento, o que caracteriza, digamos, uma abordagem antropológica é uma contraposição às camadas médias. E aqui em São Paulo, a presença da classe trabalhadora morando, digamos, na periferia. Então, com isso, nós temos aí objetos de pesquisa. E entra o meu objeto aí. Eu vou citar rapidamente, porque ele vai me dar pista para passar para a segunda parte, que é o seguinte: eu fui estudar um tema que não tinha a menor importância. Às vezes, quando a gente estuda antropologia, você está estudando o quê mesmo? Eu fui estudar circo-teatro. Todo mundo estudando a política, a presença das mulheres, a questão da precariedade da periferia, os equipamentos, e eu vou lá estudar teatro. Teatro popular e circo mambembe. Bom, fazer o quê, né? Era um pouco... eu tenho uma tradição que eu morei no Chile um tempo e eu trabalhei com cultura popular lá. Quando eu volto para o Brasil para fazer o doutorado, eu ainda tenho o interesse de trabalhar com cultura popular. E veio para São Paulo. São Paulo, em contato com uma grande amiga minha, Maria Lúcia Montes, eu fiz 2 entradas em campo, uma no candomblé e outra no circo, que era o lugar que a Maria Lúcia trabalhava. E aí eu escolhi o circo para fazer o meu recorte de pesquisa. Mas digo, como é que eu vou fazer que esse objeto de pesquisa seja relevante para poder obter o financiamento? Porque naquele tempo, se eu não tivesse financiamento, eu não podia fazer pesquisa, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz um trabalho junto com uma professora chamada Marlise Meyer, que era da Letras, e ela trabalhava com a comédia dell'arte e com o melodrama do século XIX. Então, ela me deu uma base para pensar, por exemplo, o circo-teatro, tal como era feito no Brasil, ele tinha uma base que também remetia a um certos arquétipos, como, por exemplo, a comédia dell'arte do século XV e o melodrama do século XIX, e o surgimento do romance inglês. Com isso, me deu um arcabouço teórico para mostrar que o meu objeto era relevante. Depois eu transformei isso numa estratégia para meus alunos. Eu falei, olha, uma coisa é o projeto que a gente faz para ser aprovado pelos analistas e obter a bolsa. Depois, quando a gente vai a campo, pode acontecer outra coisa. Aconteceu comigo isso. Foi muito interessante, porque eu fui fazer a pesquisa sobre circo, fui para a periferia de São Paulo, Jardim Três Corações, entrevistei um, entrevistei outro e tal, fui começando a entender o que era o circo, mas com aquela ideia. Será que o circo é conservador ou progressista? Então, eu tinha que analisar o conteúdo dos dramas e das comédias. Tinha uma comédia que chamava O Céu Uniu Dois Corações. Era um melodrama, um dramalhão daqueles, né? E eu comecei a ficar atento, de certa maneira, pelo que ocorria lá, não só pelo espetáculo. Vou contar só um caso para vocês interessante. Uma das primeiras vezes que fui assistir uma peça de teatro no circo lá, na Zona Sul, em São Paulo, compramos o ingresso, sentamos nas arquibancadas e começa o drama. Começa o drama, tem um cara lá no alto arquibancada que estava bêbado e começava a falar alto. Cada vez que a heroína dizia uma coisa, ele dizia o contrário. Cada vez que o vilão dizia uma coisa, ele dizia o contrário. Atrapalhou a peça inteira e ninguém podia dizer nada porque ele comprou o ingresso e estava lá. Eu falei, pô, mas que coisa, né? Atrapalhou a apresentação, que figura e tal, já querendo colocar ele de fora. O que aconteceu? No segundo dia que foi apresentado essa peça, estava ele lá na porta, de terno do circo, como segurança para não deixar bêbado entrar.
Você veja que estratégia do circo, né? Aquilo que no primeiro momento era um incômodo, agora virou, digamos, um aliado. Eu comecei a ficar atento a esses detalhes, esses fragmentos, que é uma questão que a etnografia dá. Não pode deixar de lado isso. Isso vai me construindo, de certa maneira, um outro recorte. E aí comecei a perceber, por exemplo, uma coisa muito interessante que eu fui perceber é que eu fazia aquela pergunta clássica: o circo é conservador ou é progressista? Que era uma pergunta da época, cultura e ideologia. Aí, no fundo, eles me disseram o seguinte, com outras palavras: professor, pouco importa se o circo é conservador ou é progressista. É um bom lugar para a gente se encontrar. Aí é que começa a surgir a categoria do pedaço. Porque, na verdade, eu comecei a perceber que não só no circo, mas no futebol de várzea, na brincadeira dos meninos na esquina, começaram a vir grupos que eles chamavam de pedaço. Eu sou do pedaço, quem é do pedaço? É um termo comum. Não sei se para vocês também é, mas aqui no Sul, aqui em São Paulo, a gente usa muito isso, né? O dono do pedaço. Essa categoria chama categoria nativa. É feita por eles para poder trabalhar, digamos, para poder dar conta de uma experiência particular deles. Eu pego essa categoria e aí vem de novo a função de etnografia. Você valoriza a categoria nativa, mas não fica dentro dela. Tem que sair um pouco. E como é que eu saí? Aí eu fui ver, nas minhas leituras e tal, o professor Roberto da Mata. O professor Roberto da Mata tem belíssimos trabalhos sobre o Rio de Janeiro, sobre o futebol, né? Sobre a cidade. E ele começou a estudar com o Zapinagé, tem que lembrar disso. E foi lá com o Zapinagé que ele trabalha com a ideia clássica de a casa e a rua, que depois ele vai aplicar para o Rio de Janeiro, né? A casa é o lugar dos parentes, você pode entrar na casa em pedir licença, nem sempre é bom, mas enfim, acontece. E a rua é o lugar do perigo, do estranho, mas também da oportunidade. Eu comecei a pensar naquilo, eu digo, onde é que eu enfio o pedaço aqui? No meio das duas. Então ficou um triângulo, a casa, a rua e o pedaço. O pedaço é o lugar dos chegados, não é dos parentes nem dos estranhos, onde eles compartilham símbolos comuns, brincadeiras, estilo de roupa, jargão, falam as mesmas coisas. E eles podem entrar na casa em dias especiais, no dia, por exemplo, de uma festa, o dia do aniversário. Não é toda hora que entra. E sabe muito bem quem é e quem não é do pedaço. Então, é uma forma de sociabilidade específica que eu comecei a descobrir que ocorria na periferia de São Paulo. Bom, isso me ajudou basicamente porque, olha que coisa interessante, eu fui com um projeto para fazer uma pesquisa e, de repente, eles me deram outro caminho muito mais interessante. Eu podia continuar com a minha ideia de trabalhar com a dramaturgia. Era válido também. Mas eu preferi segui-los e foi a minha sorte, porque abriu um campo de pesquisa que dura até hoje, por exemplo, que é o que está me permitindo conversar com vocês hoje. A partir daí, então, eu tinha um outro desafio. Como é que estou de tempo, Mariane? Tá ok, Manhã, pode Quanto tempo? falar. Você tem mais uns 10 10 minutinhos. minutinhos? Opa, Isso. 15, tá? Tá bom. Podemos entrar na metodologia agora. Vamos dizer, a construção das categorias. Né? A partir dessa experiência toda, eu digo, eu vou para o centro agora, da periferia ao centro, para ver se funcionava. Cheguei num lugar que talvez alguns de vocês conheçam, quando vierem para São Paulo, pode ir lá, que chama a Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo, que é um lugar, um bando de menino e menina que iam lá para comprar disco de vinil, para falar sobre skate, para falar sobre patim, para fazer trancinhos, meninos afrodescendentes, fazer toda a estética, digamos, que eles tinham. E eu digo, nossa, deve ser um pedaço. Não era. Eles não se conheciam. Via gente de Guaianazes, gente de Carapicuíba, da Zona Sul, da Zona Leste, muito diferente lá da periferia, onde as pessoas se conheciam. Falei, e agora? Putz, não deu muito certo, bem, vou fazer outra coisa na vida. Mas antropólogo não desiste. Eu fui uma vez, fui a segunda, fui a terceira. E ali pela quarta eu comecei a perceber o que eu chamo de regularidades no campo. E elas me apontaram uma regularidade muito interessante. Eles não se conheciam, mas eles se reconheciam. A camiseta tinha o mesmo nome da banda. A postura corporal era parecida. O jargão era o mesmo de alguns grupos. Então, eu percebi pedaços no interior da galeria. E aí surgem duas categorias. A mancha,
que é uma espécie de um recorte territorial mais amplo das pessoas, não necessariamente se conhecem, mas vão para lá para um objetivo comum e que está construído por pedaços. Olha que interessante, começou a aparecer categorias para me ajudar a pensar a dinâmica do centro da cidade, não mais só a periferia. Né? A partir daí, não vai dar tempo de eu colocar todas elas, porque teria que fundamentar bem, surgiu o que eu chamo a família de categorias, que é o pedaço, o primeiro deles, adaptado agora para o centro, a mancha, que é muito mais ampla, tem equipamentos dentro dela, trajetos, quando você vai de um pedaço para o outro, pórtico, que é o que separa uma mancha de outra, e o circuito, que é a última categoria que permite perceber, por exemplo, que, contrariamente ao que muitas análises falam, uma grande metrópole não é o reino do caos. Há regras, as pessoas se encontram. E depois eu tenho alguns exemplos, e depois o Giancarlo vai mostrar os exemplos com a pesquisa empírica dele, muito interessante, vou deixar para ele falar sobre isso, né? Para mostrar como essas categorias permitiam entender a dinâmica urbana. Né? Então, essa ideia de poder entender a cidade com categorias forjadas ao longo de uma etnografia me deu ferramentas, né? Ferramentas como essas que eu falei para vocês, que são algumas categorias de análise, uma atitude que eu chamo de perto de dentro versus de longe de fora. Num primeiro momento, parece que ela se contrapõe, mas eu preciso das duas, porque se eu ficar só de perto de dentro, eu fico dentro dos limites do meu recorte. Se eu vou para fora de dentro, eu faço uma análise genérica. Então, eu tenho que fazer passagem de um para o outro o tempo todo para entender a dinâmica. Né? Segundo lugar, eu trabalho com fragmentos. Aquela história do círculo que eu contei. Eu junto esse, junto aquele, junto outro. De repente, o próprio Lévi-Strauss tem um texto bonito que ele diz: num certo momento, os fragmentos se juntam e formam um todo. Mas não é o todo dos arquitetos, dos urbanistas, dado de antemão pelo plano diretor. É um todo dado pelos atores sociais. Eles percebem a cidade como um todo. Eu tenho um belo exemplo que eu vou ver se eu consigo dar indo para o final de vocês, que é a pesquisa que fiz com os surdos na cidade de São Paulo. Como é que eles leem a cidade? A cidade dos skatistas é outra, dos surdos é outra. Dos adeptos do candomblé ou da Umbanda ou dos evangélicos são outras cidades. Né? Elas conversam entre si, mas há uma totalidade construída. Então, de certa maneira, para poder chegar a essas pesquisas, a gente faz primeiro uma primeira ferramenta velho e bom, até eu tenho um texto sobre isso que chama O Velho e Bom Caderno de Campo. O antropólogo vai com o seu caderninho, né, e vai anotando essas coisas. Depois ele vai anotando, vai desenhando, vai colocando informação. Só que ele pega essas informações e não pode deixar muito tempo, porque senão ele não entende o que está escrito ali. Porque é muito rabisco. Eu mesmo, se eu pegar os meus cadernos de campo de 2 ou 3 anos ou de 10 anos, sei lá o que eu escrevi lá, porque são garatujas, como se dizia em espanhol, né? É rabisco. Então, o que faz? Fez a pesquisa de campo, volta para casa todos os dias e passa limpo o caderno de campo. Como é que ele passa limpo? Chama relato de campo. Depois eu posso até passar para vocês os padrões que a gente usa isso. O relato de campo é uma segunda leitura, mas não é só sua, é sua e dos seus colegas. Não é público ainda, porque lá tem coisas que não podem ser divulgadas ainda. Mas ele é um lugar onde você vai revelando, de certa maneira, algumas recorrências. E eu vou contar para vocês um caso do estudo, para vocês verem como é interessante. Quem trabalha com essa perspectiva é uma autora contemporânea chamada Merlin Stratern, que chama O Momento Etnográfico. A descoberta etnográfica não é só no campo, na hora da escrita. O campo e a escrita dão um insight. E eu conto para vocês, meio que para terminar, a ideia, como é que foi a descoberta, digamos, da especificidade do relato de campo. É o caderno de campo, o relato de campo e o relatório. É outro plano, digamos, discursivo. O relato de campo está entre um e outro. E eu vou contar para vocês. Eu fiz uma pesquisa junto com o pessoal da linguística sobre os surdos na cidade de São Paulo. Não dá para contar a pesquisa inteira. Quem sabe outro dia que eu conversar com vocês eu conto. Tem alguns textos já escritos sobre isso. Mas eu comecei a ir a campo com eles e comecei a descobrir o pedaço dos surdos. Depois eu descobri uma mancha dos surdos, que era o dia de uma festa junina, numa escola especializada em Libras, na língua dos surdos, né?
das irmãs camilianas. Eu fui lá com meus alunos, era uma mancha, na verdade, que havia surdos, havia pais de surdo, jornalistas, antropólogos, então muita gente, não era só surdo. No pedaço é só surdo. E eu fiquei muito animado com a pesquisa. Aí eu descobri, a gente sempre descobre num campo mais uma coisa para pesquisar. Eles me disseram, professor, vai ter uma festa chamada Festa do Cowboy Surdo. Eu falei, olha que interessante o cowboy surdo. É uma festa que a gente... eles estavam me contando por sinais e alguém me traduzindo, né? É uma festa que a gente usa chapéu de cowboy, tem música sertaneja, e é na nossa associação, lá numa rua perto do aeroporto de Congonhas. Falei, putz, aeroporto de Congonhas, com aqueles aviões passando, daí fazer uma barulheira. Olha o ouvinte falando, né? Para eles não tinha a menor importância. Vou eu lá fazer a pesquisa, a observação de campo. Você sabe que antropólogo chega antes da festa começar e sai depois. A gente tem que ser muito para pegar a totalidade, né? Cheguei bem cedo, mas já tinha o senhor lá na porta. Eu me apresentei, ele leu meus lábios, né? Ele tinha leitura labial, disse, senhor, pode entrar aí, de todos e tal. Eu peguei, arranjei uma cadeira num lugar estratégico, fiquei sentado lá observando as pessoas entrando, conversando pela língua de sinais, cumprimentando o corpo deles, o teatro da língua de sinais, e esperando os meus alunos chegarem no meu intérprete, que já estavam demorando. E eu ali observando, né? Tomando notas e tal, devagarinho, e olhando para o relógio. Esses caras não vão chegar, estão chegando muito tarde. E eu sou muito pontual. Olha, demorou muito para chegar. Não chegavam nunca. Chegou uma hora, eu já estava meio nervoso. O que eu fiz? Fui lá para a cozinha e comprei uma latinha de cerveja. A cerveja também faz parte da etnografia, né? Ela permite uma certa sociabilidade e tal. Fui lá, olhei, pedi, escolhi, já me permitiu conversar um pouquinho mais com eles, assim, eu falando e alguns interpretando a minha língua de sinais. E aí sentei para o meu lugar. Quando eu sentei lá, um quadro caiu. Fui lá arrumar o quadro, que a gente é muito solícito. Um surdo foi junto comigo, a gente trocou um olhar significativo, sentei e não chegava ninguém. Eu comecei a me sentir mal. Diferente da outra pesquisa, onde eu estava à vontade. Agora, não funcionava. E eu quer saber, eu vou embora. Não deu certo a pesquisa aqui. Fui embora meio chateado, meio frustrado. Digo, não vou continuar, porque se eu não souber a língua de sinais, não dá para fazer pesquisa. Vai minhocando. Quando eu chego em casa, eu faço o que é a norma, que eu digo para os meus alunos sempre fazerem. Seja o que for que aconteça no campo, você senta no computador e faz o relato de campo. Dia tal, endereço tal, relato de campo de fulano e tal, e faz um relato cronológico. Cheguei às 2h da tarde, fui recebido pelo senhor e tal, fui contando o que estava rolando. Na metade do meu relato veio um insight. Aquele mal-estar que eu senti é exatamente o que os surdos sentem quando estão na companhia dos ouvintes. Ninguém me disse isso. Foi naquele momento que a experiência não identificada na hora da pesquisa, na hora da escrita, ela se revelou. Então, eu lembrei da Merlin Strattern, que ela fala do momento etnográfico. Não é só quando a gente vai a campo, é quando a gente vai relatar o que aconteceu no campo. E aí, a partir daí, eu fiz esse relato e digo, olha, esse aqui virou uma espécie de modelo. Então, nunca a pesquisa não dá certo. Quando não dá certo, por alguma razão. E tem que fazer o relato. Porque daí você vai outra vez e acontece outra coisa e vai juntando fragmentos. Esses fragmentos fazem parte do relato de campo. Depois de um tempo de você fazer vários relatos, você pega os relatos de campo. O relato de campo não precisa fazer teoria nenhuma. De repente pode aparecer um Turner lá, liminaridade, pode aparecer algum autor e tal, mas não é o lugar de fazer teoria. Depois que você tem vários relatos de campo, aí sim, você lê todos eles em sequência e começa a perceber as regularidades. E aí começam a vir os autores. E aí começa um nível mais interpretativo. Então, o relatório, ele é, sim, uma peça agora com outra dinâmica, uma outra narrativa, onde já aparece o debate com outros temas, com outros autores, com outros exemplos e tal, é o relatório. Isso para o trabalho acadêmico. Mais tarde, quando a gente quer publicar o artigo, a tese e tal, daí é outro problema, outra questão. Neste caso, eu só termino dizendo uma última coisa, que isso talvez fosse interessante a gente pensar num outro encontro, que é o que eu estou chamando de etnografia compartilhada. Essa pesquisa, eu já estava experimentando uma etnografia junto com outras pessoas. Quando a gente faz sozinho a pesquisa,
às vezes dá um certo desânimo mesmo, não dá certo e tal. Quando a gente faz a pesquisa numa equipe, aí tem a questão de gênero, por exemplo. Uma menina vê algumas coisas que o menino não vê. E o contrário. Um trans vê uma coisa que o outro não vê. E a gente vai compartilhando esses relatos, e cada vez que eu vou ao campo de novo, eu vou com o meu olhar e com o olhar dos meus colegas. Então, entre nós pode circular o relato. Ele não pode ser publicado ainda, porque ele ainda é muito personalizado. O relatório, sim, o relatório já é oficial. Agora, o relato ainda tem coisas que são muito do campo, tem nomes de pessoas e tal, que às vezes não pode, tem a questão da ética e tal. Entende? Então, isso faz com que a gente, então, distinga os produtos da etnografia e perceba, então, que isso é uma regra que a gente vai fazendo ao longo da pesquisa. Bom, eu vou parar por aqui, porque eu quero deixar um tempo para o Giancarlo fazer a sua observação. E lembrar para vocês que esse meu livro, Da Periferia ao Centro, foi quando saí de São Paulo e fui para Manaus, para tentar aplicar essas categorias, esse aí, entre a população indígena Sateré-Maué, que é lá no Baixo Amazonas. Fizemos uma pesquisa deles na cidade de Manaus, e com vários trabalhos interessantes, né? Trabalho das mulheres, trabalho do futebol indígena. Depois fomos até a aldeia, lá no finalzinho, já perto do Pará. Então, há uma tentativa de fazer experimentos urbanos. Isso é o que eu queria falar. Bom, obrigado pela escuta, e agora eu sou todo ouvidos para ver o Giancarlo. Obrigada, Maiane, pela essa aula, né? Não é nem uma palestra, é uma aula, palestra, live, tudo junto, Google Meet, muito bom te ouvir. Vamos registrar aqui que a gente teve quase 120, ou chegamos a 120 pessoas assistindo esse momento. Você é um star, um rockstar da antropologia, praticamente. E vamos passar, então, tem algumas considerações, mas vamos ouvir primeiro o Jean Carlos, né? Vamos deixar as perguntas, podem fazer as perguntas no chat, é óbvio, mas vamos fazer no final perguntas tanto para o Jean quanto para o professor Maiane, e aí a gente faz o nosso encerramento. Mas agora a gente vai passar a palavra para o querido Giancarlo, foi meu colega de doutorado também, foi orientando do professor Maiane, e trabalhou a temática do skate na cidade de São Paulo, no doutorado. Jean, se você está por aí, a palavra é toda sua, fique à vontade, também de 30 a 45 minutos, se precisar de um chorinho, tem um chorinho. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para participar desse debate. Cumprimento ao professor Maiane, foi meu orientador de doutorado, com quem aprendi muito. Agradeço imensamente a professora Mariane Pisani pelo convite, né, colega desde a USP, companheira de vários congressos, disciplinas e demais atividades acadêmicas. Parabenizo também ao curso Ciências Sociais da UFT pela organização da atividade. Eu cumprimento a todos, todas que nos acompanham virtualmente, de várias partes do país e até mesmo de outros países, né? Eu gostaria de destacar aí a presença do Jorge Saravi, que é professor adjunto da Universidade Nacional de Mar del Plata, da Argentina, que também nos acompanha. Então, um abraço aí para o pessoal da Argentina que está nos acompanhando. Né? Essa é uma das vantagens dos eventos virtuais, essa rede, essa troca ampliada entre pesquisadores, pesquisadoras de diferentes instituições e regiões. E, claro, espero que vocês estejam bem cumprindo a quarentena com rigor. Inicialmente, eu fiquei em dúvida a respeito da possível abordagem em torno da proposta desse debate sobre etnografia como método de pesquisa na antropologia. Afinal, são muitas possibilidades, né? Eu poderia fazer uma fala de cunho mais epistemológico, uma revisão de literatura, um apanhado em torno das discussões recentes. Contudo, dentro das possibilidades, eu tentarei me centrar nos desafios da etnografia em pesquisas urbanas, né? Afinal, essa mesa é composta por antropólogos urbanos e, por conta disso, nada mais oportuno que adotar esse viés. O Maiane já fez uma excelente fala, como a Mariane disse, uma aula, né? Abordou muito bem, de uma maneira geral, essas potencialidades da etnografia urbana. Eu corroboro com todos os seus pressupostos, em alguns momentos também retomarei algumas de suas perspectivas, mas a minha fala, eu gostaria de pensar também em outras possibilidades que se somam a estas. E, para tanto, eu gostaria de recuperar
a importância de uma análise situacional para as etnografias urbanas. No primeiro momento, eu reconstituirei, teoricamente, as implicações dessa análise situacional e, em seguida, tentarei mostrar como ela foi importante nos desdobramentos da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2017 na USP, né, sob a orientação do professor Manhani. Quando retomamos as influências da antropologia urbana brasileira, é nítida essa importância da escola de Chicago. Somos, de fato, muito inspirados pelo legado dos etnógrafos de tal escola, né? O Manhani já falou muito bem sobre isso. Contudo, uma outra escola que também tem uma notável importância na antropologia urbana, embora nem sempre muito retomada, é a escola de Manchester, uma escola britânica, que propõe alguns distanciamentos em relação aos pressupostos estruturais funcionalistas tão consolidados na antropologia durante certo tempo. E é sobre ela que eu começarei a falar, com base, mais precisamente, num livro organizado pela Bella Feldman, intitulado Antropologia da Sociedade Contemporânea, né, onde ela faz uma excelente introdução a essa escola, né, sem deixar também de recuperar, obviamente, as articulações, no decorrer da minha fala, com os pressupostos do Manhani. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa análise situacional. A escola de Manchester foi um centro de pesquisa, né, dirigido inicialmente por Max Gluckman, teve como representantes outros antropólogos como John Baines, Clyde Mitchell, Adrian Meyer. Foi uma escola que constituiu uma alternativa aos impasses criados pelos pressupostos teóricos e metodológicos do enfoque estrutural funcionalista, né, que tinha essa ênfase na construção de modelos de análise de sistemas sociais em equilíbrio. Fica evidente que esse modelo analítico pretendido pelo estrutural funcionalismo é um modelo que se preocupa com a lógica interna de certos sistemas sociais, né? Ou seja, tentar entender o funcionamento de uma sociedade num dado momento, num dado espaço. Não é à toa que 3 conceitos-chave para entender o estrutural funcionalismo são adaptação, integração e também a organização social. E dessa maneira, a interdependência desses elementos sociais de uma sociedade é que faz ela ser o que ela é, né? A se integrar, a se constituir como se fosse uma espécie de um todo orgânico, a fim de garantir, né, a continuidade ao sistema social. E até mesmo quando o conflito era analisado no âmbito, né, dessa perspectiva estrutural funcionalista, né, quando ele ganhava uma certa relevância, a tendência era de analisá-lo sob um ângulo de sua possível contribuição também para a manutenção do equilíbrio social. E como resultado dessas tendências dominantes, né, foram realizados vários estudos atemporais de formas sociais em diferentes sociedades que tiveram alguns desafios, né, trouxeram alguns desafios para a compreensão dos processos de continuidade, de descontinuidade social, sobretudo numa perspectiva histórica. É o caso, por exemplo, né, de algumas das monografias clássicas do Evans Pritchard, né, os Nuer, os Azande, realizadas na primeira metade do século passado. Só que ao se confrontarem com esses desafios, né, tempos mais tarde, em meados também do último século, certos antropólogos britânicos começaram a se desfazer desses sistemas delimitados por seu modelo ideal de sociedade de pequena escala. E é em decorrência disso que eles procuraram desenvolver instrumentais de pesquisas capazes de tentar captar o conflito, captar a contradição, a variação, o fluxo social, por meio de um enfoque que valorizava, né, um viés mais microscópico dos chamados interstícios sociais. E aí que entra essa escola de Manchester, né, que contribuiu, em seu conjunto, para formular a teoria da ação, que privilegiava a observação, a reconstrução do comportamento concreto de indivíduos em situações estruturadas, né? Então, trata-se de uma análise situacional. Tem todo um enfoque microsociológico nessa teoria da ação que vai propiciar a elaboração de um conjunto de instrumentais de pesquisas que contribuíram para essa apreensão de processos, de ações, de sequências, a partir de uma perspectiva que leva em conta a sociedade em movimento, a sociedade, né, considerada em seu fluxo. E embora corresse o risco, né, de reificar uma certa razão prática, um certo viés utilitarista, alguns desses desdobramentos metodológicos da escola de Manchester
permitiram combinar dados provenientes tanto do trabalho de campo quanto da própria indagação do pesquisador, da pesquisadora, a partir, né, dessa sequência que focaliza tanto gente, tempo e lugar. E, além do mais, levando em conta as críticas que foram atribuídas a esse enfoque estrutural funcionalista, eles também colocaram em xeque uma série de postulados que eram vinculados a essa tradição anterior. Por exemplo, começaram a emergir questionamentos do tipo: como estudar aglomerados de pessoas que não formam grupos permanentes? Como explicar as variações existentes entre comportamentos concretos e normas e modelos sociais? E qual que é a importância de casos excepcionais para explicar as regularidades sociais? Né? Então, você tem uma certa mudança gradativa numa pergunta básica que guiava, sobretudo, a antropologia britânica. Se antes, com o estrutural funcionalismo, você tentava pensar como a sociedade se mantém, agora a tônica é como a sociedade se transforma. Correto? Então, essa perspectiva, essa análise situacional e, consequentemente, a teoria da ação, é uma perspectiva que acabou por influenciar muitos pesquisadores, pesquisadoras recentes ligadas à antropologia urbana. É o caso, por exemplo, do francês Michel Agier, que tem sido bastante lido por aqui, em nosso país, nos últimos tempos. Eu falarei também sobre ele mais à frente. E essa análise de situações também impactou diretamente as minhas pesquisas, sobretudo a minha tese de doutorado. Ela redirecionou a construção da tese. E eu queria recuperar algumas questões para compartilhar com vocês. Vou falar um pouquinho, né, de como surgiu a ideia da minha tese. Né? É uma tese que se configura como desdobramento da minha dissertação de mestrado, uma dissertação que foi defendida em 2011, também na USP, sob a orientação do professor Heitor Frugli Júnior. Nessa pesquisa de mestrado, apenas para retomar brevemente, ela analisou como que os skatistas, né, ou seja, os praticantes do skate, eles relacionavam as suas práticas citadinas às práticas de cidadania que estavam sujeitos na cidade de São Paulo. E por meio da etnografia que eu realizei, eu tentei demonstrar que, devido à valorização das ruas, dos equipamentos urbanos que nelas se encontram, chamado pelos interlocutores de picos, ou seja, esses equipamentos que possibilitam a realização de manobras, você tem um certo fomento institucional para tentar desestimular esses usos das ruas, para tentar cooptar a lógica do skate de rua conforme lógicas institucionais. Há, portanto, todo um fomento a práticas de cidadania para esses skatistas, permeado, sobretudo, por vieses esportivos, tal como tentado, por exemplo, por meio da construção de várias pistas em diferentes partes da cidade, através da promoção de campeonatos, desse incentivo ao lado esportivo. Contudo, essa perspectiva institucional nem sempre logra êxito, já que, se para alguns agentes do poder público essa perspectiva de cidadania envolve uma certa civilidade, a tentativa de tirar esses jovens das ruas, de manter as suas mentes ocupadas, para os skatistas, sobretudo para os praticantes da modalidade skate de rua, a condição de cidadão está muito mais relacionada a uma certa sociabilidade alargada, ao direito de se apropriarem da cidade a partir das suas próprias lógicas. Então, eu tentei mostrar como que a cidade ela podia ser lida, ordenada simbolicamente por meio daquilo que os interlocutores chamavam de olhar skatista. Né? Nesse sentido, essa ideia de cidadania para eles está muito mais atrelada a uma questão de urbanidade. E ao fim do mestrado, como parte dessa sociabilidade alargada entre os skatistas paulistanos, eu percebi que muitos dos interlocutores contatados estavam se programando para viajar para Barcelona, na Catalunha, apenas com o propósito de andar de skate nos vários picos lá dispostos. Né? Barcelona é tida no universo do skate como sendo a Meca, um local, né, onde todo skatista de rua gostaria de ir, de morar, de ficar lá um tempo. E assim, eu tive mais de uma dezena de interlocutores fundamentais na minha dissertação de mestrado que foram para lá. E tudo isso começou a chamar a minha atenção. A partir desses desdobramentos etnográficos que emergiram após a conclusão do mestrado, eu comecei a acompanhar detidamente esses diversos tipos de situações que aludiam a essa conexão entre São Paulo e Barcelona. Eu cheguei aí para Barcelona, fiz um pré-campo lá, né, comecei a constatar empiricamente tudo isso. E foi nesse sentido que eu me senti estimulado a
elaborar o projeto de pesquisa de doutorado intitulado Rumo à Meca do Skate, análise etnográfica do circuito skatista São Paulo-Barcelona, né? Então, a tese, ela tinha como objetivo principal analisar essa mobilidade entre ambas as cidades e também tentar revelar essas relações com dinâmicas inerentes ao campo esportivo do skate brasileiro. E, além disso, era uma oportunidade para que eu pudesse testar, numa chave transnacional, essa categoria do Magnani, essa categoria muito cara, elaborada por ele, a ideia de circuito, né? Até onde essa perspectiva poderia ser ampliada. E o trabalho de campo ele teve início no primeiro semestre de 2013. Eu comecei a acompanhar eventos, campeonatos, festas, viagens, né, a prática do skate em diferentes espaços. E para delinear um possível circuito skatista, eu considerei, né, fundamental focar, primeiramente, a prática do skate em São Paulo, mas sem perder de vista a sua relação com dinâmicas esportivas mais amplas. E, nesse sentido, eu estabeleci interlocução com vários praticantes, homens, mulheres, pessoas de diferentes idades, de diferentes classes sociais, e não apenas os skatistas, as skatistas, mas também diversos agentes vinculados a esse universo, como empresários, representantes de entidades esportivas, profissionais da mídia especializada, promotores de eventos, e também agentes vinculados ao poder público, como funcionários de Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, vereadores, deputados estaduais, assessores políticos, né? Enfim. Então, foram vários agentes contactados nesse processo. E qual foi o meu ponto de partida para análise? Eu elegi um espaço da cidade de São Paulo, que foi a Praça Roosevelt. Praça Roosevelt é um espaço público situado no centro, né, entre as ruas da Consolação e a Rua Augusta, um espaço bastante notável, né, digamos que é o pedaço dos skatistas na cidade de São Paulo, para utilizar uma categoria do Magnani. É uma praça que já existe há bastante tempo, né, desde o fim da década de 60, mas em 2012 ela foi reinaugurada, né? Ela ficou um tempo fechada para reformas, e em 2012 ela foi reinaugurada. E ela foi reinaugurada com uma nova arquitetura, com novos equipamentos, com novas condições. E por conta de tudo isso, ela se tornou o principal pico de skate de São Paulo. Skatistas de todas as partes da cidade iam para lá para descobrir essas condições arquitetônicas da praça. E aí, a partir da sua inauguração, ela ficou completamente tomada pelos skatistas, né? Eram, assim, centenas deles simultaneamente andando na praça, andando de skate, produzindo imagens, encontrando os amigos, fazendo eventos, enfim, mantendo essa forma de sociabilidade. E devido a essa presença regular dos praticantes na praça, além dessa sociabilidade, também foi muito notável os conflitos. Diversos conflitos passaram a ocorrer a partir da inserção dos skatistas nesse local, né? E ao fazer a etnografia na praça, eu me deparei com uma situação específica que incutiu novos questionamentos à tese que eu estava desenvolvendo, que culminou, por efeito, numa reconfiguração dos seus propósitos. Que situação foi essa? E aí eu tento fazer esse link entre uma análise situacional, né, e uma situação do meu campo. Numa certa tarde, vários jovens utilizavam um banco da praça, tal como comumente faziam, para mandar suas manobras, né? Então, o skatista, ele utilizava um banco para deslizar, para mandar manobras, enfim, subvertendo os usos oficiais de um banco, né, que é para se sentar. Os guardas municipais que ficam ali na praça, eles chegavam e tentavam cessar a prática do skate. Aí os skatistas paravam momentaneamente, mas quando os guardas saíam, o que acontecia? Os skatistas voltavam para andar de skate nesse banco. Então ficou esse jogo, né? Os guardas paravam a prática, os skatistas, num outro momento, voltavam. E um guarda civil à paisana, ele se exaltou com esse ímpeto, com essa teimosia dos skatistas, e resolveu tirar satisfação com eles. E aí ele chegou com uma abordagem bastante grosseira, bastante truculenta, gerando um clima de tensão. E em meio a esse embate entre skatistas e guarda, o guarda ele enforcou rispidamente o skatista e começou uma confusão generalizada. Tiveram que vir mais guardas municipais, né, tiveram que utilizar sprays de pimenta, utilizar o cacetete, enfim, toda essa truculência muito corriqueira em espaços públicos paulistanos.
Alguns skatistas portavam câmeras filmadoras, filmaram o ocorrido e rapidamente postaram na internet. E essas imagens passaram a tomar uma repercussão em nível nacional. E esses usos, essas apropriações da Praça Roosevelt, ganharam uma repercussão que colocavam em xeque esses desafios, né, das apropriações urbanas. Nós tivemos aí uma situação muito específica e ela teve uma série de desdobramentos. Vários agentes comprometidos com o gerenciamento da praça tentaram se posicionar. Moradores do entorno, associações comerciais, representantes do poder público, guardas civis metropolitanos, a polícia militar, diversos jornalistas, enfim, a Praça Roosevelt estava em jogo. A prática do skate nas ruas estava em jogo ali naquela situação, né? Então havia, portanto, embates, negociações entre perspectivas citadinas e normatizações institucionais, onde foram colocadas em tela várias estratégias esperadas para esses espaços. Embora tenha tido também, obviamente, muitas subversões de tudo aquilo que se buscou concretizar, né? E o que isso revelou? Eu percebi que eu estava atribuindo uma proeminência exacerbada a essa relação entre São Paulo e Barcelona, ao passo que obliterava outras questões extremamente importantes sobre essas potencialidades, esses limites da prática de skate de rua que os meus interlocutores tanto falavam. Eles não estavam mais interessados em compartilhar comigo algo sobre a cena do skate em Barcelona. Não, estava falando de uma situação concreta, nos desdobramentos que isso colocava para eles, o impacto cotidiano de tudo isso, né? Assim, para dialogar com termos do Magnani, eu tinha uma prática etnográfica programada, contínua, que aparentemente implicava em muitas regularidades no campo. Só que, a partir dessa situação, por meio dessa experiência etnográfica, dessa imprevisibilidade, dessa descontinuidade, desse imponderável, tudo isso trouxe uma nova luz para a pesquisa em desenvolvimento, né? Então, se num primeiro momento eu estava muito preocupado com a dimensão do campo esportivo, da institucionalização, de repente essa dinâmica urbana ela ganhou demasiada força no âmbito da minha pesquisa. Esse universo do skate, ele revela uma intrínseca relação entre a técnica e o lugar, que se expressa por meio da experiência dos skatistas que estão a todo momento reconfigurando os espaços urbanos. Eles deixam marcada, mesmo que de maneira transgressiva, certa dimensão pública sobre locais muitas vezes reificados pela prática cotidiana, pelas imposições das arquiteturas de poder ou pelas estratégias de urbanização. E desse modo, a partir dessa situação ocorrida na Praça Roosevelt, eu tentei compreender essas implicações, esses enquadramentos em torno de uma citadinidade, isto é, em torno de um fazer cidade a partir de lógicas citadinas que transcorrem numa das maiores metrópoles do mundo. Sem desconsiderar, obviamente, a relação com agenciamentos mais amplos, com o olhar de fora, de longe, dessa relação com o poder público, com o mercado, com a mídia, né? Então, assim, se no primeiro momento o que me interessava era uma dita antropologia do esporte, agora o foco da minha tese passou a ser inteiramente uma antropologia urbana. Eu passei a encarar, a problematizar com rigor esse uso dos espaços urbanos que são ampliados, radicalizados a partir das experiências citadinas dos skatistas. É uma maneira um tanto astuciosa que eles utilizam, né, para tentar dialogar com Michel de Certeau, uma forma de metaforizar a ordem dominante. E aí que entra, né, uma reflexão sobre a análise situacional. Esse modelo teórico e metodológico se propagou sobretudo a partir da Escola de Manchester e a sua teoria da ação. Eu tentei, por meio dessas situações, compreender a citadinidade em processo e a sua relação com eventuais normatizações tão caras ao gerenciamento urbano promovido pela parceria público-privada sintomática de políticas de cunho neoliberal. E em vez de privilegiar um suposto equilíbrio ou a prevalência tão só de sociabilidades, de coesão, de acatamento de regras, eu tentei mostrar, além de tudo isso, as contradições, as conexões, os conflitos, negociações, as tramas, as astúcias que permeiam todas essas dinâmicas relacionais de situações concretas que imbricam aqueles que se valem sobremaneira da dimensão material da cidade. E por meio dessa análise situacional, para tentar dialogar com Michel Agier,
segundo ele, não são os limites espaciais que definem a situação, mas o da interação. É fundamental, né, seguir essas interações. E a partir disso, das recomendações desse antropólogo, né, e também com esse olhar sobre a citadinidade skatista, eu tentei fazer dois movimentos. De um lado, deslocar o ponto de vista da cidade para os citadinos e depois deslocar a problemática do objeto para o sujeito da questão. Ou seja, em vez de perguntar o que é a cidade, eu tentei me atentar para o que faz a cidade. Tentei compreender como os citadinos fazem a cidade a partir de suas lógicas, vivências concretas, tentando desvencilhar as análises de eventuais perspectivas essencializantes, que consideram a cidade como uma norma, como uma coisa, né, em prol de uma investigação centrada em processos que intercalam, que embaralham, que superpõem diferentes planos, espaços, procedimentos, uma vasta rede de agentes, saberes sociotécnicos. E é nesse sentido, né, que durante o meu trabalho de campo, eu passei a compartilhar de uma perspectiva muito cara ao Magnani, quando ele afirma que a incorporação desses atores, de suas práticas, permite introduzir outros pontos de vista sobre a dinâmica da cidade, para além desse olhar competente que decide o que é certo e o que é errado, e para além de uma perspectiva e interesse do poder que decide o que é conveniente e lucrativo. Ou seja, eu tentei incorporar esse protagonismo dos skatistas em torno daquilo que eu chamei na tese de cidade dos picos. E para isso, essa postura de perto de dentro, né, tal como muito propagada pelo Magnani, ela foi fundamental. E além de relatos pontuais de várias situações de campo, a etnografia também se valeu, né, de entrevistas dirigidas, de registros fotográficos, de um vasto material documental, né, por meio de revistas, vídeos, plataformas digitais, que abordam a prática do skate em nosso país desde os seus primórdios. Então, eu gostaria de destacar que o universo do skate ele é muito incoerente, contraditório, repleto de dissonâncias. Considerar os skatistas como parte de uma tribo urbana é algo muito limitado. E, em vez de cair em definições rasas como essa, que tentam encaixar o skatista como uma tribo urbana ou como praticante de um esporte radical sem as devidas problematizações, eu procurei justamente evidenciar essa multitude de sentidos para os seus praticantes. Sentidos que podem ser ambivalentes, fluidos e até mesmo, como eu já disse, contraditórios. No âmbito da prática do skate de rua em São Paulo, há toda uma trama que envolve, para dialogar com Michel de Certeau, estratégias que múltiplos agentes e instituições buscam impor ou modular a citadinidade, né, conforme certas lógicas oficiais, mas também as táticas dos skatistas perante a elas. Ou seja, toda essa astúcia, essa artimanha, essas transgressões. E para abordar tudo isso, né, eu gostaria de falar muito brevemente de duas situações. Elencar mais duas situações muito brevemente para mostrar essas contradições em torno dos sentidos da prática. A primeira envolve a prática do skate nas centralidades de São Paulo, em paisagens do poder, e a segunda envolve a prática em locais considerados por muitos como degradados. Primeiramente, nas centralidades, né? Devido às melhores condições urbanísticas, essas áreas centrais de São Paulo, elas concentram os melhores lugares para a prática do skate de rua. Ali, né, locais como Avenida Paulista, Avenida Faria Lima, Avenida Berrini, é onde estão dispostos os picos de skates um dos mais cobiçados pelos praticantes. E esses picos, eles expressam diversas características tangíveis, a sua própria materialidade desses obstáculos, que podem ser de mármore, metal, de inox, de concreto armado, de várias texturas favoráveis a esses deslizes, a essas realizações de manobras, né? Então, os skatistas, eles se valem dessa dimensão arquitetônica, destas paisagens de poder. Só que, para utilizar esses picos situados em áreas enobrecidas, nessas paisagens de poder, os skatistas eles têm que ser bastante astuciosos, já que, nesses locais, há muitos dispositivos que tentam controlar os usos e as apropriações citadinas. São câmeras, alarmes, seguranças, tem toda uma arquitetura hostil para a permanência das pessoas nesses locais.
Só que esses skatistas contatados, eles tentam não se render facilmente, mesmo diante de todas essas parafernálias de vigilância. Tudo isso constitui para eles obstáculos que têm que ser superados astutamente por meio de suas manobras, né? E tem um exemplo muito interessante no âmbito da Faria Lima, que é o chamado Beco do Valadão, né? Então, a Avenida Faria Lima é um dos locais cujo metro quadrado é um dos mais caros de São Paulo. É um local permeado por escritórios, por sede de grandes empresas, né? Por toda essa proeminência do poder econômico. Só que no âmbito da calçada da Avenida Faria Lima, havia uma espécie de beco entre dois prédios comerciais. E esse beco não tinha nada nele, apenas um chão liso. Os skatistas começaram a ocupar esse beco e o nomearam de Beco do Valadão, já que a rua que dava sentido a esse beco chamava Rua Matias Valadão. Então, no Beco do Valadão, eles começaram a deixar as suas próprias marcas. Eles grafitaram as paredes, eles pegaram vários entulhos que eram deixados nos prédios vizinhos para poderem utilizá-los como obstáculos, e ali eles se reuniam regularmente para mandar as suas manobras. E não apenas isso, eles começaram a construir por conta própria, no âmbito da Faria Lima, uma série de obstáculos de concreto. Ou seja, eles colocavam a mão na massa, levavam cimento, levavam tijolos, e ali construíam uma espécie de uma pequena pista de skate. Isso começou a atrair muitos olhares, né, por parte das pessoas que frequentam a Faria Lima, em tom de reprovação. Essa presença, essa circulação, essas manobras irritavam aqueles que passavam pela calçada da Faria Lima. Afinal, conforme muitas lógicas dessas pessoas, esses skatistas estariam fora do lugar. Há, portanto, uma série de ordenamentos esperados para essa paisagem de poder, né? Você tem todo um controle que visa obstruir a presença de sujeitos indesejáveis, sujeitos que têm que ser combatidos, repelidos dessa avenida que parece ser gerenciada como uma mera mercadoria. Havia toda uma repulsa à presença desses skatistas, e a partir disso começaram a aparecer uma série de estratégias para contê-los. E qual foi uma dessas estratégias? A prefeitura tentou instalar, em 2015, nesse local, no âmbito da gestão do Haddad, uma espécie de food park, ou seja, um local onde seriam estacionados vários food trucks, ou seja, esses carros, né, completamente equipados para a venda de comida. Isso virou uma febre em São Paulo tempos atrás, e esse local dos skatistas passou a ser mirado por essa ótica do consumo. Ou seja, você iria embelezar estrategicamente o local com a presença desses carros, e tudo isso iria desestimular a presença de praticantes que viriam, né, de várias regiões periféricas da cidade de São Paulo e até mesmo de fora dela. Ou seja, é tentar substituir jovens que pouco se envolvem em lógicas de consumo por uma prática que seria bem aceita, sobretudo por turistas, por trabalhadores da região, né? Então, isso revela esse controle político, esse controle urbanístico dessas paisagens de poder, que muitas vezes é marcado por essas perspectivas neoliberal através dessa consolidação dos parceiros da exclusão, ou seja, entre agentes ligados tanto ao capital quanto também ao mercado, dessa cidade que é empresariada, dessa cidade que se vale do seu valor de troca, né? Sob esse ponto de vista, eu poderia considerar que a prática do skate de rua ela seria uma resistência contra essa produção capitalista da cidade, né? Eu poderia ter, inclusive, finalizado a minha tese me atendo única e especificamente a essa dimensão da cidadinidade. Mas será que é apenas isso? Será que o skate de rua é apenas resistência? Será que é apenas esse sentido que está em voga? E aí eu apresento, para finalizar, uma outra situação, né? Agora, do momento muito... uma tentativa de cooptação estratégica do skate de rua. Como eu disse, a prática do skate na Praça Roosevelt, ela gerou uma série de problemas, né? Diversos agentes tentaram barrá-la, tentaram proibi-la, mas no final houve uma série de negociações, né, que passaram a permitir o uso regulamentado da praça por parte dos skatistas. Ou seja, eles não se renderam facilmente. E o que isso implicou? Diante do ocorrido, o então subprefeito da Sé, na época da gestão do Haddad,
ele reconheceu publicamente essa astúcia dos skatistas em ocupar os espaços urbanos e declarou o interesse do poder público municipal em aproveitá-los para recuperar áreas consideradas degradadas do centro metropolitano de São Paulo. E aí, um portal de notícias divulgou o seguinte: a prefeitura ela quer aproveitar o ímpeto e o destemor dos skatistas para recuperar áreas degradadas. Ou seja, tentar identificar locais abandonados na região e adaptá-los à prática do skate para atrair jovens dispostos a fazer manobras e se divertir em espaços públicos. E conforme divulgado por essa matéria, quais seriam essas áreas pré-selecionadas para a prática do skate? Baixada do Glicério, Praça Júlio Mesquita e Viaduto do Café. Quem conhece São Paulo sabe muito bem que essas áreas são comumente representadas como degradadas, abandonadas, como lugares sem vida que padecem pela presença poluidora de certos citadinos. E o skate, segundo essa perspectiva política desse agente, essa tentativa de cooptação, poderia recuperar essas áreas por meio da frequência dos seus praticantes, né? Ou seja, eles desestimulariam outros citadinos ainda mais indesejáveis a ocupar esse mesmo espaço em que a prática do skate seria realizada, né? Portanto, essa fala desse agente político, ela é bem categórica, visto que revela essa estratégia institucional que perpassa esse combate político e urbanístico aos que são considerados, a depender do espaço, como citadinos indesejáveis. Nessas áreas degradadas mencionadas, embora elas não tivessem sido planejadas para a prática do skate, a presença dos skatistas ela seria aceitável na medida em que suas apropriações contribuíssem para dispersar citadinos tidos como marginais, como usuários de drogas ilícitas, como pessoas em situações de rua. Ao passo que, nas áreas enobrecidas da cidade, como na Avenida Paulista, na Faria Lima, são os próprios skatistas que se tornam alvo de dispersão, posto que nelas, as suas presenças, os seus usos vernaculares, é que se destoam das lógicas esperadas para as paisagens desses contextos, né? Então, assim, os skatistas, de um lado, eles são combatidos, mas, de outro lado, eles podem ser considerados, como diria um autor norte-americano chamado Schopenhauer, os skatistas seriam uma espécie de tropa de choque da gentrificação, capaz de dissuadir pessoas mais indesejáveis que eles, né? Então, pessoal, para finalizar, eu gostaria de mostrar como que essa citadinidade que permeia a prática do skate, embora muito combatida, ela também vem sendo incorporada por pretensões político-urbanísticas. E nessas circunstâncias, ao mesmo tempo que os skatistas se apropriam da cidade, as governanças urbanas, através de alguns agentes específicos, também tentam se apropriar das suas experiências urbanas de acordo com seus planejamentos. E essa citadinidade ela tem se convertido, inclusive, em algo que se coaduna a uma espetacularização da cidade e também ao controle de suas paisagens, né? Então, é uma tática que se torna estratégia, para novamente utilizar os termos do Michel de Certeau. O que acaba sendo paradoxal, né? Porque, se em muitos espaços, principalmente em áreas enobrecidas, os skatistas eles são os poluidores, ou seja, têm que ser combatidos, nesses outros espaços, nessas áreas degradadas, a permanência deles chega a ser tolerada e até mesmo estimulada para que eles possam contribuir com esse afastamento de sujeitos mais indesejáveis que eles, né? Então, essa dimensão ela foi fundamental a partir dessa análise situacional, a partir dessa experiência etnográfica que o Manhães tão bem coloca em um de seus artigos. A depender da situação, a prática ela recebe um sentido, um enquadramento, e aponta para diversas relações que extrapolam a própria cotidianidade das ruas. Envolve, inclusive, mundos institucionais, as governanças urbanas, né? Então, é uma ponte entre um olhar de perto e de dentro e um olhar de fora e de longe. E foi isso que eu tentei evidenciar. Essas assimetrias, essas desigualdades que se processam em diferentes espaços urbanos e as maneiras como os skatistas se posicionam frente a tudo isso, né? Enfim, então, né, se não fosse a etnografia, se não fosse essas situações, se não fosse considerar, né, toda essa pluralidade de sentidos, a tese não teria ganhado essa outra repercussão. Portanto, fica o recado, né, estejam atentos às situações de campo de vocês.
uma briga de galo, a inauguração de uma ponte, uma dança no espaço público, pode revelar muito mais que o aparente óbvio. Então, sigam seus interlocutores, sigam essas pistas. E muito obrigado pela atenção. Eu agradeço a fala do Jean. Acho que já ouvi o Jean falar várias vezes sobre a tese, mas é sempre bom ouvi-lo mais uma vez, agora com mais tempo, com um pouco mais de calma. Infelizmente não pode estar aqui na UFT Tocantinópolis, mas eu espero que tão logo essa pandemia acabe, a gente consiga repetir essa dobradinha Manhane e Giancarlo aqui no nosso espaço. Lembrando que a professora Ana Letícia também está aqui, também já participou dos Sociais de Quinta, né? Então estamos aqui trazendo o NAU para o interior do Tocantins, isso é muito bom, isso é muito positivo. E eu vou repetir, ou vou ler algumas das perguntas que surgiram desde o começo da fala do Manhane. Vocês sintam-se confortáveis para responder ou para fazer provocações em cima das perguntas. A primeira pergunta que surge é da Ruth de Fátima. Ela perguntou qual é a opinião de vocês, professores, sobre o conceito de transculturação que surge na antropologia e que tem o Antônio Cândido como um dos estudiosos mais proeminentes e que utiliza esse conceito. Você já falou aí, né, Jean, do José Carlos Saravia, eu também marquei ele aqui para lembrar que ele está aqui acompanhando a nossa live. Outra pergunta do Diogo Rezende Gomes, sobre a Marisa Peirano. O Manhane respondeu que ele tem um artigo já falando sobre isso, mas talvez ouvir vocês falando um pouquinho possa ser muito bacana. Que a Marisa fala que a etnografia não é um método, na verdade. Como é que você, Jean e professor Manhane, refletem essa consideração da professora Marisa Peirano a partir das suas experiências etnográficas? E, por último, a gente tem aqui uma pergunta do Elvo, que é o nosso aluno aqui do curso de Ciências Sociais, sobre a etnovisão. Quais são as dificuldades de a gente, como antropólogo, em usar a linguagem audiovisual nos nossos momentos de pesquisa etnográfica? Então, a gente está às 7h40, penso que uns 10 minutinhos para cada um, e depois a gente faz mais uma... antes de terminar, vamos fazer aqui uma pergunta do nosso coordenador, professor Wellington da Silva Conceição, também para os dois professores. O contexto da pandemia é um convite a reinventar a etnografia? E como seria essa reinvenção? Então, ficam aqui essas, pelo menos agora no começo, essas 4 perguntas, 10 minutinhos para cada, e depois a gente faz mais uma rodada de perguntas, se o pessoal deixar de ser tímido e fizer perguntas, certo? Podemos começar com Manhane, por favor. Bom, são 4 perguntas, né? A primeira é a transculturação. Na verdade, eu, para ser bem sincero, nunca trabalhei com esse conceito. Me dá a sensação de que ele está um pouco datado. Você mesmo falou que é utilizado pelo Antônio Cândido e tal, e há, na verdade, uma mudança, na verdade, em que as pessoas, quando mudam do seu modo de vida para o outro, passam por esse termo chamado transculturação. No fundo, o que ocorre é uma coisa que a gente constata com outros nomes, na verdade, porque a mudança, digamos, de incorporação de padrão é um sistema de transformação, né? Não é que a pessoa deixa a sua cultura para assumir outra. O tempo todo está havendo, na verdade, negociações. Eu gosto muito mais desse termo, negociação em termos, digamos, de parcerias, do que pensar numa coisa, digamos, que é um processo em que ocorre para além dos indivíduos. Os atores disso são os próprios, os atores sociais são aqueles que produzem essa transformação. Quando às vezes você fala em transculturação, é como se houvesse um processo sobre eles, na verdade, né? Então eu acho que aí a questão etnográfica mostra onde está o protagonismo. O protagonismo é dos atores sociais no seu processo de escolher alguns elementos da sua cultura anterior para uma outra e tal, e inventa uma terceira. Eu acho que isso é uma coisa mais interessante. Mas, enfim, é um tema sobre o qual eu não tenho lá muita segurança, vou ser bem sincero. O segundo, que é sobre a questão da Marisa Peirano, é um tema, de repente, ele aparece, né? Eu indiquei aí um artigo meu chamado A Etnografia como Prática, como Experiência, para dizer, olha, a Peirano tem uma perspectiva, tem outra, elas não se contradizem, porque eu, na minha perspectiva, eu considero que a etnografia é um termo mais abrangente. Ele não é uma ferramenta, é uma metodologia. E quando eu digo que a experiência como prática, como experiência, o próprio Jean fez uma referência interessante a isso. A experiência, e nesse artigo eu mostro que é se deixar afetar pelo campo. Tem uma pesquisadora que é a Geneviève Saada, ela diz que o antropólogo se deixa afetar pelo campo. Mas ele não é uma coisa de você ir
como tábula rasa. Eu vou para campo, ver o que acontece, sem me deixar afetar. Não. Existe a antropologia como prática, que é a leitura dos autores, é a referência dos nossos ancestrais, é a filiação a esse ou aquele, é uma espécie de preparação, na verdade. Então, quanto mais sólida, digamos, é essa apropriação, digamos, dos trabalhos de antropologia, do conhecimento da prática antropológica, é que a gente consegue fazer uma boa experiência. Então, nesse caso, eu chamo essas duas coisas, prática e experiência, como sendo o método específico da antropologia. A outra é a etnovisão, né? Você fala sobre a utilização de elementos audiovisuais. Eu acho que o Jean pode falar um pouco mais sobre isso, porque atualmente, e principalmente agora na pandemia, eu estou fazendo várias experiências. Nós temos um trabalho muito interessante que vai ser sexta-feira que vem, a gente vai apresentar num grupo chamado Nau Cidades, que é sobre cemitérios, né? Meus alunos têm um trabalho sobre cemitério e agora não dá para ir no cemitério. Então, como é que tem que fazer? Tem que utilizar fotos, tem que utilizar recursos da mídia social, entrevistas e tal, vídeos, né? Depoimentos que são colocados na televisão. Então, na verdade, isso faz parte. No meu tempo não tinha muito. A gente usava fotografia, no máximo, né? Agora, tem uma outra abordagem. São elementos da etnografia que ampliam o caderno de campo. Então, eu acho que aí, talvez o Jean pode dar mais exemplos de como ele utilizou isso, porque a prática dele foi muito, muito visual, na verdade. Quando um skatista faz uma manobra, aquilo tem que ser apreciada, as pessoas batem palma, acham bonito, não acham. Agora, eu acabei de ler, Jean, no jornal, um menino lá do meu estado, que é do Paraná, de 11 anos, que fez uma manobra de, não é 180 graus, é uma coisa assim inusitada. Não sei se você viu isso. Sim, 1080. 1080, isso que é uma coisa inacreditável isso. Então, é um espetáculo, na verdade. Então, tem que ser gravado, tem que ser mostrado visualmente. Não adianta só falar sobre isso. E aí, a última é sobre a reinvenção da etnografia na pandemia. Pois então, eu comecei a orientar os meus alunos no sentido de agora, primeiro a gente ia fazer uma etnografia de varanda, porque as pessoas não podendo ir para a rua, elas ficavam indo para as varandas dos edifícios, lógico, né? Para cantar, para tocar música, para conversar. Há exemplos, por exemplo, de uma aluna minha que trabalhou lá em Osasco, em que duas senhoras que toda tarde tomavam café junto, elas moravam numa rua, agora cada uma delas coloca a sua mesa na frente da sua casa, a outra coloca a mesa na frente da sua casa e toma um chá. Na verdade, uma olhando para a outra, mas com uma distância de 3 metros. Então, a criatividade. Eu acho que para a antropologia agora, o que existe para nós é uma coisa muito interessante, porque despertou uma série de práticas que antes existiam, de certa maneira, mas eram invisíveis, que são essas práticas, digamos, de solidariedade, de reinvenção dos espaços. Eu quero levar no núcleo de antropologia urbana um psiquiatra que vai mostrar como é que a gente usa o interior da casa agora. Como é que você faz a tua casa? Claro, a gente sabe como é que é isso numa favela, né? Numa casa que mora 15 pessoas. É uma outra estratégia. Mas isso exige de nós, na verdade, afinamento do olhar etnográfico e não presencial. Tem mais essa. Então, tem que valorizar essas outras ferramentas. Bom, essa é a minha contribuição. Jean, agora? Isso, Jean. Já vou, um minuto. Eu só estava anotando a pergunta aqui. Já vai, peraí. Se precisar, eu repito, tá? Não tem problema. Não, eu só estava colocando aqui. Vamos lá. Meu microfone está ligado? Tá, né? Pois bem, a primeira questão, transculturação na antropologia, essa relação com Antônio Cândido, eu confesso que eu não fico confortável para responder, eu tenho pouquíssima leitura sobre isso, então eu não me sinto confortável, né? Eu posso cair num mero achismo aqui. Então eu ficaria com a própria resposta do professor Manhani, né, para tentar não refletir, pensar em algo que paira, mas pensar nessas negociações, nessas mediações, nessas dinâmicas, né, em torno da cultura. Né? Então, não quero me alongar para não cair em achismo. A outra pergunta sobre etnografia não é método,
eu também envolveria essa perspectiva em torno da experiência e a prática, né? Um lá e cá, um momento de ser afetado tanto pela empiria quanto pela escrita, né? Então, a etnografia é esse momento onde a gente tem que aprender com os nossos interlocutores, tratá-los na condição de sujeitos e verificar as suas próprias maneiras de atribuir de sentidos certos termos que para a gente é caro no âmbito acadêmico, a ponto, inclusive, de subverter tudo isso ou de nos interpelar, né? Então, essa perspectiva dialógica, ela é fundamental e essa possibilidade da experiência, desse imponderável, daquilo que é o imprevisível, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Para além da própria regularidade, porque isso pode abrir uma nova luz, nos permitir certos insights a ponto de trazer, né, certas potencialidades no âmbito das etnografias urbanas. Então, foi algo que eu tentei refletir melhor aqui. Já sobre a questão da etnovisão, essa linguagem audiovisual na etnografia, no caso específico do meu campo, isso teve um enorme potencial. A todo momento, os skatistas se valem dessa dimensão visual, seja por meio de celulares, por meio de câmeras, por meio de filmadoras, né? Então, sair para andar de skate envolve um processo também de capturar imagens não apenas dos movimentos corporais, mas também de captar a imagem da cidade. Então, é uma busca pela cidade, é uma busca, né? A cidade é um próprio obstáculo que tem que ser vencido. Sair da periferia, pegar longas horas de transporte público, se apropriar de locais aparentemente proibidos, subverter essas lógicas oficiais. Então, quando você traz consigo celulares, câmeras, você não apenas prova para os outros, mas atribui uma certa agência a essas imagens no sentido que elas são compartilhadas, que elas circulam, elas produzem reciprocidades, produzem noções de pessoas, né? Então, não está apenas num plano semiótico tudo isso. Então, assim, é tentar entender esses sentidos nativos dessa apropriação desses mecanismos por parte dos nossos interlocutores. E no caso dos skatistas, isso é fundamental. E não é à toa que, nesse momento de confinamento, muitos deles estão andando de skate dentro de casa, né, subvertendo os próprios ordenamentos dos seus lares e compartilhando tudo isso como se fosse uma competição, né? A última questão, né, o contexto da pandemia é um convite a reinventar a etnografia. Como seria essa reinvenção? Olha, eu acho que essa pandemia ela escancarou a realidade urbana. Ela trouxe à tona, né, ainda mais essa produção capitalista da cidade, trouxe à tona essas segregações e trouxe à tona também esses impactos em torno de certas práticas citadinas, sobretudo quando se considera os marcadores sociais da diferença. E essas narrativas em torno do ficar em casa, elas também já estão sendo cooptadas. Eu acho que a gente não pode romantizar tudo isso, né, numa chave como se não houvesse relação de poder por trás, né, por trás de toda essa preocupação desse distanciamento social tal, que é urgente, mas por trás disso vem a reboque uma intensificação do combate a certas formas de cidadinidade, agravando as desigualdades, agravando os acessos à cidade. Né? A gente tem visto por aí um tanto de truculência com certos citadinos, sobretudo quando se considera os seus marcadores sociais, ao passo que outros não acontece nada. Né? Você tem, de um lado, aí, combate a pessoas em áreas periféricas, quando tem um baile funk, mas quando outros estão na praia, curtindo aquele local, parece que tem uma certa vista grossa. Você tem carreatas sendo feitas, né, sem acontecer nada. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, e essa citadinidade, elas estão sendo tratadas de maneiras diferentes. Então, a antropologia urbana tem um enorme potencial para essa discussão, a fim de acompanhar, por vias etnográficas, esses processos, essas situações que colocam em disputa a produção da cidade. Né? Então, é tentar verificar esses sentidos nativos do ficar na rua agora em tempos de confinamento, mas também os sentidos nativos do ficar em casa, considerando todas essas disparidades. Vamos, acho que é uma segunda e talvez última rodada de perguntas. Temos mais que 4 perguntas nesse momento. A gente tem uma pergunta do Rafael de Oliveira Cruz, que foi nosso aluno aqui no curso de Ciências Sociais, e ele pergunta como fazer a etnografia em instituições de cidades do interior, pensando especificamente em museus sertanejos. E aí ele está falando do Museu de Carolina, que fica aqui, uma cidade vizinha, né, no estado do Maranhão,
Mas como pensar? Acho que vou ampliar essa pergunta para a gente não falar só do museu, para a gente pensar também um pouquinho no nosso contexto. Como é que a gente pensa a etnografia ou a antropologia urbana numa cidade de interior, por exemplo, como Tocantinópolis, que tem 20 mil habitantes? A outra pergunta do Nelson Souza Soares é: a categoria Cena já foi trabalhada pelo professor Manhani, e ele queria saber se tem um desenvolvimento mais amplo dessa categoria nos estudos da antropologia urbana. O Eduardo Monteiro quer saber o que você, Gian, e você, professor Manhani, pensam do conceito de história na antropologia. Essa é bem bacana. A Daliana Antônio pergunta se há uma aproximação da etnografia com um outro método que a gente fala aí nas nossas disciplinas de metodologia de pesquisa, que é o conceito de história de vida, e como fazer essa aproximação em alguma medida. E a gente tem uma última pergunta aqui da Vitória Catarina, se vocês podem ir algumas leituras, indicar alguns autores para facilitar nesse processo de elaboração dos relatos de campo que depois se tornam aí os textos bases em cima dos quais a gente escreve as nossas teses, dissertações, trabalhos de monografia. Acho que a gente pode começar de novo aqui pelo professor Manhani. Tá bom. E depois a gente passa para o Gil. São perguntas muito interessantes e que demandariam muito tempo, então eu vou dar algumas indicações. Com relação àquela primeira, sobre como estudar, digamos, em cidades do interior, museus, ou então, em geral, estado do interior, no caso do museu, eu estou com uma equipe trabalhando no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Estamos fazendo uma pesquisa lá, uma etnografia do entorno do museu, porque ele está fechado para reforma, vai abrir em 22. Então, a direção do museu pediu para o Núcleo de Antropologia Urbana fazer uma pesquisa, e a gente fez uma etnografia sobre o entorno, sobre a mancha em que o museu se encontra, quem são os frequentadores e tal. E quando estiver pronto um relatório, eu passo para vocês. Eu acho que é bem interessante essa ideia do museu como sendo um equipamento urbano que conversa com a cidade, na verdade. Não conheço esse museu que você falou, o Museu Sertanejo, mas dá também uma outra aproximação que valeria a pena você conversar, que é o Museu do Futebol em São Paulo, né? É um museu também de uma orientanda, cuja diretora foi orientanda minha, a Daniela Alfonsi, e é um museu moderno no sentido que não tem acervo. Não é um museu que tem chuteira, bola, camisa, troféus. Ele é um museu que valoriza muito mais a parte digamos, dos equipamentos que ficam na cidade, e eles fazem uma referência em termos de um acervo institucional não físico. Para estudar a cidade, na verdade, eu acho bem interessante essa pergunta, mas ela é amplíssima, porque, veja, da periferia ao centro, quando eu fiz da metrópole à aldeia, a gente saiu, na verdade, de 17 milhões de habitantes e foi para Parintins, né? Com uma outra escala, talvez um pouquinho maior, eu acho do mesmo tamanho em termos de habitantes que vocês aí em Tocantins. E, na verdade, é cidade. Quer dizer, tem o outro, tem a diferença, tem os mesmos equipamentos. O que muda, na verdade, é a escala da cidade, né? E ela, na verdade, faz parte de um circuito mais amplo. Parintins, por exemplo, na época do boi, ela se transforma numa metrópole. Ela recebe gente do mundo inteiro, na verdade. Então, tem que levar em conta, quando a gente fala do circuito, o tempo e o espaço. Em determinados momentos, a cidade se amplia, outros ela se fecha. Então, eu acho que é um belo de um laboratório fazer, por exemplo, uma etnografia em Tocantins, na medida em que leva em conta o tamanho que ela tem. Com relação à cena, eu vou indicar uma pessoa que pode trabalhar com isso, que foi me orientando também, que é o Lucas. O Lucas fez o mestrado dele sobre a cena black metal. Fez um trabalho muito legal sobre esse grupo, e agora ele está estudando uma outra cena, que é dos ciclistas em São Paulo. Mas ele desenvolve a ideia da relação entre cena e as nossas categorias. É muito interessante. Eu até indico depois para vocês como entrar em contato com o Lucas, que ele pode dar um quadro assim, mais da pesquisa dele. Com relação à história, óbvio, né? A antropologia, historicamente, ela tem uma relação com a história. E aí eu penso na ideia como é que chama aquele autor? Daqui a pouco eu lembro, mas ele fala são 3 dimensões na história: a longa duração, né?
a média duração e a curta duração, que é a conjuntura. Então, na verdade, o antropólogo se situa muito mais na curta duração, porque é onde as coisas estão ocorrendo, os atores estão vivos, estão produzindo, mas ele não pode deixar de lado a média e a longa duração, né? Então, eu acho que esse contato com a história é fundamental, porque, às vezes, até eu tive numa banca de doutorados de um aluno que queria fazer etnografia sobre evidências históricas. Foi aonde? Acho que foi em São Carlos. Depois eu posso lembrar também, que agora de cabeça assim não estou lembrando, mas ele fez uma tese, não foi doutorado, foi livre docência em São Carlos, sobre essa questão da história como recorte etnográfico. É uma tese de livre docência. Não lembro exatamente de tudo que ele falou, eu estava na banca. Etnografia e história de vida, né? Aí também é um outro recorte, mas um outro, vamos dizer, elemento que traz dados para poder pesquisar, né? Claro que a gente usa muita observação participante, mas a história de vida, assim como a entrevista estruturada e semi-estruturada, ela produz narrativas. E nós também, no NAU, estamos trabalhando agora com uma metodologia para trabalhar com muitas narrativas, né? O Yuri e o Henrico, que fazem parte do NAU, eles estão desenvolvendo uma metodologia a partir de alguns aplicativos, chama MaxQDA, que trabalha com uma quantidade imensa de relatos, na verdade, para poder buscar regularidades e palavras-chave. Então, as histórias de vida também são narrativas. A gente tem que ter, e aí é um desafio para o antropólogo que trabalha não só com o que ele vê, mas com o que ele escuta, né? Só que essa escuta está construída em cima de uma narrativa que pode ser comparada. Então, eu acho que talvez uma conversa com o Yuri podia dar uma ideia melhor para você sobre isso. E os relatos. Sobre os relatos, claro, a gente tem aqui no NAU alguns modelitos que poderia passar para vocês como é que a gente faz isso. Isso também daria um exercício muito interessante, que é para poder mostrar como, independentemente do contexto que a gente está, pode ser na metrópole, cidade do interior, uma aldeia indígena e tal, a ideia da passagem do caderno de campo para o relato e para o relatório são diferentes narrativas que a gente vai construindo e uma não se confunde com a outra. Então, era isso que eu tinha para dizer. Bom, obrigado também pela pergunta de todos e todas, perguntas muito amplas, né? Algumas até extrapolam a própria discussão sobre antropologia urbana, mas vamos tentar falar um pouquinho, ainda que de maneira geral. Você chegou a mencionar a questão do museu, né? Eu tenho uma orientanda que está pesquisando um museu aqui em Montes Claros, no norte de Minas, e algo que tem chamado a atenção na própria etnografia não é apenas o interior do museu, mas as apropriações que se processam do lado exterior do museu, né? E de que maneira o museu adquire uma importância para esses citadinos que não tem nada a ver com aquilo que está lá dentro, né? O pessoal vai para o museu, para as adjacências do museu, para quê? Para tirar foto nos grafites que ficam situados nos muros e postar no Instagram. E, eventualmente, um entra dentro do museu, vai lá e dá uma olhadinha, mas o que interessa é uma dimensão visual ali, sabe, de algo muito caro a diferentes cidades, né? Então, qual que é esse sentido do museu para essas pessoas, sobretudo para esses jovens, né? Então, é fundamental não tentar estabilizar um único sentido, uma única perspectiva, apenas a ótica oficial, mas também essas transgressões. E como que a própria gestão do museu tenta lidar com tudo isso, né? Então, tem todo um processo aí. E fazer pesquisa em cidades médias, né, é fundamental a gente pensar nas particularidades de cada uma, nas particularidades das suas produções, né, e como, em outra escala, você tem uma reconfiguração da sociabilidade, você tem uma reconfiguração das próprias apropriações urbanas, você pode, inclusive, ter mais mediações entre práticas completamente diferenciadas, se juntando numa espécie de uma mancha urbana, né? Então, assim, pegando as categorias do professor Manhani, como pensar a ideia de um pedaço numa cidade, sei lá, de 10 mil habitantes? Será que os próprios habitantes, os próprios jovens, enfim, suas práticas culturais, talvez não apontam para algo até menor do que essa categoria socioespacial, do que um pedaço? Ou então algo mais inusitado do que tudo isso? Né? Então, como a gente gosta de brincar, essas categorias estão aí para serem testadas pelas vias etnográficas, né? Então, cabe a nós, né, pesquisadores, tentar verificar a importância de cada uma delas, se aproxima ou não.
sobre a ideia de cena na antropologia, né? Eu também faço coro ao Manhã, indico o trabalho do Lucas Lopes Moraes sobre a cena black metal em São Paulo, onde há uma discussão teórica sobre isso, né? Eu, particularmente, eu não sou muito especialista nessa categoria, mas algo que envolve é esse embate entre adeptos de uma dada cena sobre algo muito disputado no âmbito da cultura, da música, de práticas artísticas. Ou seja, entre aqueles que são os posers e aqueles que são os true, né? A galera de verdade da cena. Então você tem toda uma série de narrativas que buscam essencializar quem é o verdadeiro headbanger, quem é o verdadeiro punk, quem é o verdadeiro rapper, enfim. Isso cria narrativas, isso cria sociabilidades, isso cria conflitos no interior dessas cenas, né? Então, é algo para se pensar nessas dinâmicas, mediações, mas ao mesmo tempo em conflitos. No caso da história na antropologia urbana, né, como eu disse na minha fala, temos que tentar se esquivar desse congelamento dos processos. É preciso reconstituir, levar em conta a história, verificar como que os nossos sujeitos eles acionam processos anteriores para taticamente imbuir de sentidos as suas próprias vivências cotidianas, né? Na minha pesquisa mesmo, se eu não tivesse considerado essa história, né, do skate de rua na cidade de São Paulo, os vários enquadramentos políticos sobre a prática, eu não teria entendido muito daquilo que se passou, né, no período do meu trabalho de campo, de 2013 a 2017. Então, assim, eu acho fundamental. E sobre história, etnografia e história de vida, né, eu também sou bastante favorável a traçar a história de vida, né, dos nossos interlocutores para potencializar a etnografia urbana, né? No decorrer da nossa prática etnográfica, emergem interlocutores-chave. E as suas histórias de vida, à medida que eles vão narrando tudo aquilo que eles passaram, isso conecta diversos agenciamentos, elementos heterogêneos, né, que são cruciais para o nosso campo. Isso permite uma ponte entre o macro e o micro, né? Então, eu também sou bastante favorável a essa incorporação das histórias de vida, inclusive quando se trata de uma etnografia urbana. E depois, pessoal, eu posso, né, acho que tanto eu quanto o Manhã, disponibilizar o contato aqui, né, quem quiser baixar, no meu caso, a minha tese, a tese e a dissertação, está disponível no site de tese da USP, né, basta digitar no Google aí que rapidamente vocês encontram. A gente não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos não tem nada aqui escrito no nosso chat dessa live. Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor José Guilherme Magnani, do professor do Giancarlo Marques por estar aqui, Machado, né, por estarem aqui com a gente participando. Fica então um convite, tanto para Giancarlo quanto para o professor Magnani, que retornem futuramente, tão logo essa pandemia acabe, que retornem aqui, daí presencialmente ao UFT, estaremos sempre de braços abertos. A gente agradece as duas excelentes aulas, maravilhosas aulas que tivemos aqui na noite, começo de tarde, começo de noite de hoje. A gente chegou a quase, ou melhor, passamos de 120 pessoas assistindo essa live. Hoje foi muito representativo, não sei se foi a maior participação aqui de um Sociais de Quinta, mas a fala de vocês com certeza foi a maior. Deixa uma marca muito importante. Nós não tínhamos espaço físico para tanta gente. Essa é a primeira que a gente faz tão aberto. Teve gente até fora do país e de outros estados, TV da Amazonas, no Pará. Então esse dia da Sociais de Quinta deixa assim, uma marca muito positiva aqui para a gente da UFT Tocantinópolis, e a presença de vocês aqui nos deixa imensamente felizes. Então, agradeço, não só em meu nome, como organizadora, que a professora Rita está falando, mas agradeço em nome do nosso diretor, que também está aqui presente, dos nossos colegas, professores aqui do curso de Ciências Sociais, dos alunos do curso de Ciências Sociais e das outras pessoas que participaram aqui, João Pessoa, Mar del Plata, o FMA, o FAM, aqui com o professor Jesus. A gente se sente muito honrado de tê-los aqui. E, mais uma vez, para que vocês voltem, tão logo essa pandemia acabe e permita a presença física de vocês aqui com a gente. Muito obrigada a todos e todas que acompanharam também até agora. Tivemos aí 2 horas, né, de live. Acho que pelo computador... Eu agradeço, claro.
Mariana, eu agradeço o convite seu. Você sabe que faz parte um pouco agora da minha prática acadêmica. Dá para escutar? Sim, Oi? tá dando para escutar. Escuta. Sim. Está meio truncado, né? Dá para escutar? Está vindo bem, pode falar. Está vindo bem. Da Mariana, Pode falar. Enfim, eu estou com a ideia de agradecer esse convite, porque para a gente é muito importante poder disponibilizar o que a gente já fez, na verdade, e essa situação de pandemia, desse aprendizado com esses dispositivos, está permitindo uma difusão muito maior. Eu acho interessante isso. Você veja, sexta-feira agora, nós temos uma reunião do NAU Cidades que vai trabalhar com cemitérios. De repente, se vocês quiserem participar, depois eu passo para a Mariana, e isso faz com que a gente esteja em contato de uma outra maneira. E, para mim, é muito bom. Eu tenho contato com vocês, a Mariana trabalhou lá com a gente na USP, a Ana, Macedo, Jesus, toda essa turma, e alguns que eu não conheço. Seria muito prazer eu poder estar aí presencialmente. Certamente, se houver um convite, irei. Já está combinado. Eu também aproveito para agradecer, né, a Mariane, agradecer a todos os professores, professoras da UFT pela oportunidade, parabenizar, né, por esse excelente evento e que possamos manter essas conexões, né? Eu peço desculpas caso as respostas não tenham sido a contento, mas, enfim, né, são bem amplas, né? Mas, enfim, estamos aqui para enfrentar esses desafios. E no mais, a gente se vê por aí. Com certeza nos vemos. Antes da gente encerrar, só queria lembrar que no dia 11 de junho a gente vai ter a nossa próxima Sociais de Quinta, que o título é Brasil 2020, entre a crise sanitária e a crise política, sendo que os palestrantes serão o professor Wellington, da Silva Conceição, o professor Esaú Braga Pinto, ambos professores aqui do nosso curso, e o mediador também será professor do nosso curso, o professor Julierson Messia de Carvalho. Teremos aqui um sociólogo e 2 cientistas políticos, certo? Então, mais uma vez, professor Jean, professor Manhane, muito obrigada pela participação, é um prazer tê-los aqui com a gente nessa noite. Muita saúde para todos, fiquem em casa, né? Lembre-se da pandemia, andem de skate dentro de casa, se for preciso, mas não vão para a rua. E muito obrigada mais uma vez a todos que acompanharam a gente até aqui, tá certo? Beijo, boa noite a todos e a todas. Até mais.